Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Gabriel Cesariano. Vou trazer hoje para vocês um pouquinho sobre como analisar bons ativos, como analisar boas ações. Tá? Eu vou falar um pouquinho por alto, não vou entrar sobre cada um, mas pelo menos o que você deveria olhar antes de escolher um bom ativo. Uma coisa para deixar muito claro, eu estou aqui com a minha colinha. Se vocês quiserem, vocês coloquem no comentário que eu faço um PDF e coloco aqui para vocês fazendo download dessa minha colinha aqui, tá bom? Só mais um aviso muito importante, nada do que eu falar nesse vídeo é uma recomendação de compra ou de venda, é apenas de caráter educativo para você pegar isso que eu vou falar, esses pontos importantes, e aplicar na sua forma de investir, na sua metodologia, ou para melhorar aquilo que já existe, tá? Dito isso, vamos lá. O que eu vou compartilhar aqui com vocês é o que me fez durante a pandemia, né, no ano de 2020, conseguir fechar o ano com 40% de lucro, tá? É um retorno bem alto, né, durante a pandemia, principalmente, onde todos os ativos que a gente pode ver caíram muito, tá? E eu consegui ter um retorno de 40%. Ficou ali na faixa de 38%, 40%. Vamos lá. Agora vamos para o conteúdo técnico. Para cada classe de ativo, eu olho coisas bem diferentes, tá bom? Como eu comecei hoje falando das ações, vou falar só das ações. Como que eu faço para escolher boas ações? Eu olho 5 pontos, tá? Primeiro é a lucratividade dos negócios. Segundo, endividamento. Terceiro, crescimento do negócio nos últimos anos e o que ele pode crescer para mim para o futuro. Governança corporativa e preço. Vamos falar então da lucratividade do negócio. Eu vejo, tem muitos indicadores, mas eu vejo 3 principais. É o ROI, o ROIC e a margem líquida. O ROI é um dos mais importantes, porque ele dá o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, o retorno sobre o capital do acionista. Vamos lá, vamos pegar o exemplo da Pet ou da Ambev. Vamos pegar aqui um exemplo da Pet. Eu gosto de ver pelo Status Invest, então recomendo também você olhar, que é para você também não precisar fazer muita conta de cabeça. Hoje eu olho tudo pelo Status Invest, eu não faço nada de cabeça. A gente vem aqui em geral e vamos ver o ROI. O ROI hoje da Pets está em torno de 9,5% ao ano, tá? E o que isso significa? É a taxa que a empresa remunerou os acionistas nos últimos 12 meses, tá? Para a gente ter um melhor entendimento desse indicador, a gente precisa olhar os concorrentes da empresa. Vamos olhar agora alguns concorrentes da empresa. Peguei aqui B2W e o ROI de B2W é menos 1,84, tá? Se você pega o lucro da empresa e dividir pelo patrimônio líquido, você encontra o ROI, tá? Mas como eu estou falando aqui do Status Invest, é só você vir aqui e ver direto. E como saber se o ROI ele é bom ou ruim? Eu gosto particularmente que ele esteja ali na casa dos 20%, 15%. Regra de bolso, fala que normalmente em torno de 10% é um bom ROI. Mas eu gosto de estar ali quase na casa dos 20%. Tá? É um ROI que eu considero muito bom. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o ROI de Taesa, vocês vão me ouvir muito falando sobre essa ação. Não tem como. Se você pegar aqui o ROI de Taesa, é um ROI de mais ou menos 28%. Entende? Eu gosto de ROIs relativamente altos, tá? Vamos falar agora sobre o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido. Além do capital dos acionistas, ele considera também retorno sobre o capital de terceiros. Isso representa empréstimos e financiamentos, tá?
Então ele mede mais ou menos a rentabilidade do acionista. Ele precisa ser positivo, tá, gente? Mesmo com o endividamento da empresa. É legal comparar as empresas de mesmo setor. Então vamos pegar aqui, por exemplo, vamos aproveitar que já está aqui na Taesa. Eu vou pegar a Taesa e vou pegar a Energias Brasil, tá? Que eu, inclusive, eu fiz um vídeo agora falando sobre elas duas, então eu já vou aproveitar e vou pegar elas duas como exemplo. A Taesa, o ROIC da Taesa está em torno de 16%. Eu gosto que o ROIC ele esteja acima de 10%, pelo menos 10%, tá? Vamos pegar aqui então Embry, Energias Brasil e vamos ver quanto está o ROIC de Embry. O ROIC de Embry hoje está 9,5%, então está na casa ali dos 10%. Tá? Eu gosto muito de estar por aí. Menos que isso, não gosto. Segundo ponto que a gente vai falar aqui é sobre endividamento. Tá? A gente tem duas coisas para olhar. Liquidez corrente e liquidez seca. Tá? A liquidez corrente é um indicador utilizado para medir a capacidade que uma empresa possui no curto prazo de arcar com todas as suas dívidas. Então, por exemplo, ela faz uma dívida de R$1.000, mas ela tem de caixa R$2.000. Então tá bom, ela tem o caixa ali para pagar essa dívida caso ela aconteça alguma coisa, caso ela não venda nada, nenhum produto da empresa dela. Então, quanto mais esse indicador existir, melhor. Tá? Então, por exemplo, se eu faço um empréstimo de R$1.000 e eu tenho de caixa R$10.000, é só pegar esse valor que eu peguei de empréstimo e dividir pelo meu caixa. Tá? Então, se eu tenho uma liquidez corrente, por exemplo, de R$2.000, eu tenho de dois, tá? Eu tenho R$2.000 de caixa e eu tenho R$1.000 de empréstimo. Eu tenho, só dividir, eu vou ter uma liquidez corrente de 2. Quer dizer que eu tenho 2 vezes o dinheiro no curto prazo para pagar o meu endividamento, tá bom? Liquidez seca. A liquidez seca ela se usa mais para empresas com estoque. Então, por exemplo, Magazine Luiza, Centauro, lojas americanas, tá? A liquidez seca se usa mais para empresas com estoque. Ela é muito semelhante à liquidez corrente. No entanto, nesse caso, a gente tem que subtrair o ativo circulante e o valor do estoque, tá? Porque a gente tem um valor de estoque, digamos, de R$1 milhão. Só que ele está em estoque, a gente não sabe quando a gente vai vender esse estoque. A gente pode vender ele amanhã, a gente faz um saldão de ofertas e vende, em vez de vender por R$1 milhão, a gente vende por 200 mil. A gente vai estar perdendo muito dinheiro, tá? Ou a gente pode vender os 1 milhão mês que vem, só que a gente não sabe. Então não tem como saber exatamente quando a gente vai vender, é por isso que a gente tem que aplicar essa liquidez seca, tá? Terceiro ponto é o crescimento. Eu gosto muito de usar o CAG, não sei falar. Carry, não sei falar. Eu vou deixar aqui nos comentários e vocês que lutem. O terceiro ponto é o KGR. Tá? O que representa o KGR? O KGR é a taxa de crescimento anual composta de uma ação. Tá? Vamos pegar de exemplo aqui o KGR EBITDA de Magazine Luiza. Nos últimos 5 anos ela cresceu 48%. Tá? E o que é o EBITDA? É o lucro antes de juros, impostos e depreciação. Tá? É um indicador muito próximo do potencial de geração de caixa da empresa. Se o EBITDA, por exemplo, hoje está em 100 e há 5 anos ele estava em 50, o KGR não é de 100%, tá? E nem de 20% ao ano. Aí a gente vai pegar o valor final, que por exemplo, nesse caso aqui da Magazine Luiza é de 48, o valor inicial, a gente vai voltar 5 anos atrás, um dividido pelo outro. Enfim, você não precisa fazer exatamente essa conta. É só você vir aqui no status Invests e ver o KGR no lucro dos 5 anos, nos últimos 5 anos. E ver o KGR EBITDA nos últimos 5 anos, tá bom? Por que isso é muito importante?
Porque a gente consegue ter uma noção de como a empresa cresceu nos últimos 5 anos e como ela se comportou em momentos bons e momentos ruins, né? A gente passou nos últimos 5 anos momentos bons e momentos de crise. Em 2020 foi um ano que a crise veio muito forte, principalmente para o setor da Magazine Luiza, que é o setor de varejo, e mesmo assim ela teve um ótimo crescimento. E também ele é muito bom para projeção, então a gente consegue ver mais ou menos, né, ter uma noção de quanto aquela empresa tem chance de crescer nos próximos 5 anos. Quarto ponto é governança corporativa. Por que isso é muito importante? Você tem que lembrar que você está se tornando sócio de alguém, de uma outra pessoa. Então você não quer essa pessoa envolvida em escândalo, em envolvimento com coisa errada, né? A relação da empresa com a gente tem que ser transparente, tem que ser muito clara, tá bem? Uma coisa que eu gosto muito de ver é o tag along. O tag along ele é um mecanismo que é de proteção para nós, acionistas minoritários da empresa. Então, digamos que uma empresa, a Vivo, quer comprar a Oi, e você é acionista da Oi, só que você não quer ser acionista da Vivo. Então, você tem a chance, a oportunidade de vender as suas ações até 80% do valor dela, tá? Tem empresas que pagam 90% de tag along, 100%. Normalmente as empresas de 100% estão no novo mercado, tá? Eu gosto muito de ver o seguinte: se os executivos da empresa, eles têm ações daquela companhia. Então, por que eu gosto muito de ver isso? Vamos lá, eu vou me tornar acionista da Magazine Luiza. E eu olho lá os executivos e nenhum executivo tem as ações da Magazine Luiza. Pô, se os caras que têm as melhores informações, eles têm informações diariamente, os caras estão trabalhando para aquilo acontecer, eles não acreditam no negócio, por que eu vou acreditar? Não tem sentido na minha cabeça. Você consegue ver isso na CVM 358. Inclusive, se você for olhar, por exemplo, os acionistas, né, os executivos de Oi, eles têm muito poucas ações, tá? Não estou aqui colocando se isso é uma boa ação ou se é uma ação ruim, isso não é uma recomendação, são só fatos. E o quinto ponto, que eu considero muito importante, é o preço da ação. Porque mesmo que o ativo seja muito bom, é importante que ele esteja um preço atrativo. Vamos lá, digamos que esse mouse aqui que hoje custa uns 40, 50 reais, eu estivesse vendendo ele por R$1.000. Não faria sentido, concorda? Ele não gera para mim o custo de R$1.000. Então, eu uso dois indicadores, que é o PL e o PVPA, mas eu só vou falar do PL hoje. O PL é o preço sobre lucro, tá? Quanto tempo uma empresa demora para te pagar o seu investimento, tá bem? Isso só com lucro, né? Vamos lá então, a gente tem aqui Magazine Luiza. Como eu falei, a gente não pode olhar cada ponto isolado, cada indicador isolado. Por exemplo, no exemplo aqui de Magazine Luiza, o PL dela é de 500, mas é porque ela não paga dividendo. O que ela faz? Ela pega o dinheiro que ela capta, reinveste na empresa e faz com que as ações cresçam muito. Tanto é que a Magazine Luiza foi uma das ações que mais cresceu nos últimos 6 anos. Se eu não me engano, é a ação que mais cresceu dentro da Bolsa de Valores, tá? Eu gosto de ter um PL em torno de 6, 8, quando muito em 10, tá? Então ela demora entre 6 e 10 anos para me pagar o que eu investi nela. Tá bom? Vamos fechar o vídeo por aqui. Coloca nos comentários, deixa curtida, coloca nos comentários o que vocês querem que eu traga aqui pro canal e vejo vocês na próxima. Até!